Juízes, capítulo 14. O casamento de Sansão. E Sansão desceu a Tímina e viu em Tímina uma mulher das filhas dos filisteus. E ele subiu e contou ao seu pai e à sua mãe, e disse: Eu vi em Tímina uma mulher das filhas dos filisteus. Agora, portanto, tragam-na para mim como esposa. Então seu pai e a sua mãe lhe disseram: Não há nenhuma mulher entre as filhas dos teus irmãos ou entre todo o meu povo, para que tu vás tomar uma esposa dentre os filisteus incircuncisos? E Sansão disse ao seu pai: Dá-me esta mulher, pois ela muito me agrada. Porém o seu pai e a sua mãe não sabiam que era do Senhor que ele procurasse ocasião contra os filisteus, pois naquele tempo os filisteus tinham domínio sobre Israel. Então Sansão desceu com seu pai e a sua mãe para Tímina, e veio até os vinhedos de Tímina. E eis que um leão novo rugiu contra ele. E o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre ele, e ele o rasgou como teria rasgado um cabrito. E ele não tinha nada nas suas mãos. Porém ele não contou ao seu pai e nem à sua mãe o que havia feito. E ele desceu e falou com a mulher, e ela agradou muito a Sansão. E depois de um tempo ele retornou para levá-la, e ele virou para ver a carcaça do leão, e eis que havia um enxame de abelhas e mel na carcaça do leão. E ele tomou o mel em suas mãos e seguiu adiante comendo. E chegou até o seu pai e a sua mãe, ele lhes deu, e eles comeram. Porém, ele não lhes contou que havia tirado o mel da carcaça do leão. Assim o seu pai desceu até a mulher, e Sansão fez ali uma festa, pois assim costumavam fazer os moços. E sucedeu que, quando eles o viram, trouxeram 30 companheiros para estar com ele. E Sansão lhes disse: Quero agora propor um enigma a vós. Se me puderdes declará-lo dentro dos 7 dias da festa e solucioná-lo, então dar-vos-ei 30 lençóis e 30 mudas de vestes. Mas se vós não me puderes declará-lo, então vós me dareis 30 lençóis e 30 mudas de vestes. E eles lhe disseram: Propõe o teu enigma, para que possamos ouvi-lo. E ele lhes disse: Do devorador saiu a carne, e do forte saiu a doçura. E eles não conseguiram resolver o enigma em 3 dias. E sucedeu que no 7º dia eles disseram à esposa de Sansão: Seduz o teu marido para que ele possa nos declarar o enigma, para que não queimemos a ti e a casa de teu pai com fogo. Chamaste-nos aqui para tirar de nós o que temos? Não é assim? E a mulher de Sansão chorou diante dele e disse: Tu só me odeias e não me amas, pois propuseste um enigma aos filhos do meu povo e não mo revelastes. E ele lhe disse: Eu não o contei nem ao meu pai, nem à minha mãe. Devo contá-lo a ti? E ela chorou diante dele os 7 dias, enquanto a sua festa durou. E sucedeu que no 7º dia ele lhe contou, porque ela o incomodava. E ela contou o enigma aos filhos do seu povo. E os homens da cidade lhe disseram no 7º dia, antes de o sol se pôr: O que é mais doce do que o mel? E o que é mais forte do que um leão? E ele lhes disse: Se não tivesseis arado com a minha novilha, não teríeis descoberto o meu enigma. E o Espírito do Senhor veio sobre ele, e ele desceu a Asquelon, e matou 30 dos seus homens, e tomou o seu despojo, e deu mudas de vestes àqueles que expuseram o enigma. E a sua ira se acendeu, e ele subiu à casa do seu pai. Porém, a esposa de Sansão fora entregue ao seu companheiro, o qual ele tinha por seu amigo.
Juízes, capítulo 15. Sansão põe fogo às searas dos filisteus. Porém, sucedeu que tempo depois, na época da colheita do trigo, Sansão visitou a sua esposa com um cabrito, e ele disse: Entrarei a minha esposa dentro da câmara. Porém, o seu pai não permitiu que ele entrasse. E o pai dela disse: Em verdade, eu pensei que tu a tinha odiado, por isso eu a dei ao teu companheiro. Não é mais bela do que ela, a sua irmã mais moça? Toma, rogo-te em lugar dela. E Sansão disse a respeito deles: Agora serei mais inculpável do que os filisteus, mesmo que lhes cause desagrado. E Sansão foi e capturou 300 raposas, e tomou tições, e virou-as cauda com cauda, e pôs um tição no meio das duas caudas. E depois de haver acendido os tições, ele as deixou entrar no cereal crescido dos filisteus, e queimou tantos feixes como também o cereal crescido, com os vinhedos e as oliveiras. Então os filisteus disseram: Quem fez isto? E responderam: Sansão, o genro do Timinita, porque ele havia tomado a sua esposa e a havia entregado ao seu companheiro. E os filisteus subiram e atearam fogo nela e em seu pai. E Sansão lhes disse: Embora vós tenhais feito isto, contudo me vingarei de vós, e depois disso cessarei. E ele os feriu no quadril e na coxa com um massacre muito grande, e desceu e habitou no cume da rocha de Etã. Então os filisteus subiram e acamparam em Judá e se espalharam em Leí. E os homens de Judá disseram: Por que subistes vós contra nós? E eles responderam: Para amarrar Sansão subimos nós, para fazer com ele como ele fez conosco. Então 3.000 homens de Judá foram para o cume da rocha de Etã e disseram a Sansão: Não sabes tu que os filisteus são governantes sobre nós? O que é isto que nos fizeste? E ele lhes disse: Tal como eles fizeram comigo, também o fiz com eles. E eles lhe disseram: Descemos para te amarrar, para que possamos te entregar na mão dos filisteus. E Sansão lhes disse: Jurai-me que vós mesmos não caireis sobre mim. E eles lhe falaram, dizendo: Não, porém te amarraremos firmemente e te entregaremos na mão deles, mas seguramente não te mataremos. E eles o amarraram com 2 cordas novas e fizeram-no subir desde a rocha. E quando ele chegou a Leí, os filisteus bradaram contra ele, e o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre ele, e as cordas que estavam sobre os seus braços se tornaram como o linho queimado ao fogo, e as suas ataduras se soltaram das suas mãos. E ele encontrou uma mandíbula nova de um jumento, e estendeu a sua mão e a tomou, e com ela matou 1.000 homens. E Sansão disse: Com a mandíbula de um jumento, pilhas sobre pilhas, com a queixada de um jumento, eu matei 1.000 homens. E sucedeu que, quando ele terminou de falar, arremessou a mandíbula longe da sua mão e chamou aquele lugar Ramate-Leí. E ele estava extremamente sedento e clamou ao Senhor e disse: Tu deste este grande livramento na mão do teu servo, e agora morrerei eu de sede e cairei na mão dos incircuncisos? Porém, Deus abriu um lugar oco que estava na mandíbula, e dali jorrou água. E depois de beber, o seu espírito retornou, e ele reviveu. Por isso ele chamou aquele lugar em Acoré, que é Leí até este dia. E ele julgou Israel nos dias dos filisteus por 20 anos. Juízes, capítulo 16. Sansão é traído por Dalila.
Então Sansão foi a Gaza e lá viu uma prostituta e entrou a ela. E foi dito aos gazitas: Sansão veio para cá. E eles o cercaram e ficaram esperando por ele toda a noite no portão da cidade. E ficaram quietos toda a noite, dizendo: pela manhã, quando for dia, nós o mataremos. E Sansão ficou deitado até meia-noite, e se levantou à meia-noite, e pegou as portas do portão da cidade e os 2 postes, e saiu com eles com a barra e tudo, e os pôs em cima dos seus ombros, e os carregou até o topo de uma colina que fica diante de Hebrom. E sucedeu que, posteriormente, ele amou uma mulher no vale de Soreque, cujo nome era Dalila. E os senhores dos filisteus subiram até ela e lhe disseram: seduz-lhe e vê onde repousa a sua grande força, e por quais meios poderemos prevalecer contra ele, para que possamos amarrá-lo e afligi-lo, e te daremos, cada um de nós, 1.100 peças de prata. E Dalila disse a Sansão: diz-me, rogo-te, onde repousa a tua grande força, e com o que tu podes ser amarrado e afligido? E Sansão lhe disse: se me amarrarem com 7 vimes verdes que jamais tenham sido arressecados, então ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Então os senhores dos filisteus trouxeram até ela 7 vimes verdes que não haviam sido ressecados, e ela o amarrou com eles. Ora, havia homens deitados em espera junto a ela na câmara, e ela lhe disse: os filisteus estão sobre ti, Sansão. E ele rompeu os vimes como um fio de estopa se rompe quando encosta no fogo. Então a sua força não foi conhecida. E Dalila disse a Sansão: eis que zombaste de mim e me contaste mentiras. Agora diz-me, rogo-te, com o que tu podes ser amarrado? E ele lhe disse: se me amarrarem firmemente com cordas novas que jamais foram usadas, então serei fraco e como qualquer outro homem. Dalila, portanto, tomou cordas novas e com elas o amarrou e lhe disse: os filisteus estão sobre ti, Sansão. E havia homens deitados em espera na câmara. E ele as rompeu dos seus braços como se fossem um fio. E Dalila disse a Sansão: até aqui tu tens zombado de mim e me contado mentiras. Conta-me com o que tu podes ser amarrado. E ele lhe disse: se tu teceres as 7 tranças da minha cabeça com a trama. E ela o prendeu com o pino e lhe disse: os filisteus estão sobre ti, Sansão. E ele despertou do seu sono e saiu com o pino da trave e com a trama. E ela lhe disse: como tu podes dizer, eu te amo, quando o teu coração não está comigo? Zombaste de mim 3 vezes e não me contaste onde repousa a tua grande força. E sucedeu que, quando ela o pressionava diariamente com as suas palavras, e com ele insistia, a sua alma ficou atormentada até a morte. Até que ele contou-lhe todo o seu coração e lhe disse: jamais veio navalha sobre a minha cabeça, pois sou um nazireu para Deus desde o ventre da minha mãe. Se eu for raspado, então a minha força se irá de mim, e eu me tornarei fraco, e serei como qualquer outro homem. E quando Dalila viu que ele havia lhe contado todo o seu coração, ela enviou e chamou os senhores dos filisteus, dizendo: subi mais esta única vez, pois ele me revelou todo o seu coração. Então os senhores dos filisteus subiram até ela e trouxeram dinheiro nas suas mãos. E ela fez com que ele dormisse sobre os seus joelhos, e chamou um homem e fez com que ele raspasse as 7 tranças da sua cabeça. E ela começou a afligi-lo, e a sua força se foi dele. E ela lhe disse:
os filisteus estão sobre ti, Sansão. E ele despertou do seu sono e disse: eu sairei como nas outras vezes anteriores e me sacudirei. E ele não sabia que o Senhor havia se retirado dele. Mas os filisteus o apanharam e lhe arrancaram os olhos, e o fizeram descer até Gaza, e o amarraram com grilhões de bronze, e ele fazia moagem na casa prisional. Todavia, o cabelo da sua cabeça começou a crescer novamente depois de ter sido raspado. Então os senhores dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício a Dagom, o seu deus, e para se alegrar, pois diziam: o nosso Deus entregou Sansão, o nosso inimigo, na nossa mão. E quando o povo o viu, louvou o seu Deus, pois diziam: o nosso Deus entregou em nossas mãos o nosso inimigo e o destruidor da nossa terra, o qual matou muitos de nós. E sucedeu que, quando o coração deles estava alegre, disseram: chamai Sansão, para que ele nos faça diversão. E chamaram Sansão da casa prisional, e ele lhes fez diversão, e eles o colocaram no meio de 2 colunas. E Sansão disse ao moço que o segurava pela mão: permite que eu possa sentir as colunas sobre as quais a casa se apoia, para que nelas eu possa me encostar. Ora, a casa estava repleta de homens e mulheres, e todos os senhores dos filisteus lá estavam, e havia sobre o telhado cerca de 3.000 homens e mulheres que observavam enquanto Sansão os divertia. E Sansão clamou ao Senhor e disse: ó Senhor Deus, recorda-te de mim, rogo-te e me fortalece. Rogo-te só mais esta vez, ó Deus, para que eu possa ser de uma vez vingado dos filisteus pelos meus 2 olhos. E Sansão se agarrou às 2 colunas centrais, sobre as quais a casa se colocava de pé e sobre as quais ela se sustentava, uma com a sua mão direita e outra com a sua esquerda. E Sansão disse: que morra eu com os filisteus. E ele se curvou com toda a sua força, e a casa caiu sobre os senhores e sobre todo o povo dentro dela. Assim, os mortos que ele provocou na sua morte foram mais do que aqueles que ele matou na sua vida. Então os seus irmãos e toda a casa do seu pai desceram e o tomaram e o fizeram subir e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. E ele julgou Israel por 20 anos. Juízes capítulo 17. Mica e o ídolo da sua casa. E havia um homem do monte Efraim, cujo nome era Mica, e ele disse à sua mãe: os 1.100 shekels de prata que foram tirados de ti, sobre os quais tu também amaldiçoaste e falastes nos meus ouvidos, eis que a prata está comigo, eu a tomei. E a sua mãe disse: abençoado sejas tu da parte do Senhor, meu filho. E quando ele tinha restituído os 1.100 shekels de prata à sua mãe disse: dediquei totalmente a prata da minha mão ao Senhor para o meu filho, para a confecção de uma imagem esculpida e de uma imagem fundida. Agora, portanto, eu a restituirei a ti. Porém, ele restaurou o dinheiro à sua mãe, e a sua mãe tomou 200 shekels de prata e os deu ao fundidor, que deles fez uma imagem esculpida e uma imagem fundida, e elas estavam na casa de Mica. E o homem Mica tinha uma casa de deuses, e fez um éfode e terafins, e consagrou um dos seus filhos, que se tornou seu sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, por isso cada homem fazia aquilo que era certo aos seus próprios olhos. E havia um moço de Belém de Judá,
da família de Judá, que era levita, e ele estava ali de passagem. E o homem partiu da cidade de Belém de Judá para ficar por um tempo onde conseguisse encontrar um lugar. E ele veio até o monte Efraim, a casa de Mica, enquanto viajava. E Mica lhe disse: De onde vens? E ele lhe disse: Eu sou levita de Belém de Judá, e vou ficar onde conseguir encontrar um lugar. E Mica lhe disse: Habita comigo, e sê para mim pai e sacerdote, e eu te darei 10 shequels de prata por ano, e a indumentária e as tuas provisões. Assim o levita entrou. E o levita ficou contente em habitar com o homem, e o moço foi para ele como um dos seus filhos. E Mica consagrou o levita, e o moço se tornou um sacerdote, e ficou na casa de Mica. Então disse Mica: Agora sei que o Senhor me fará bem, ao ver que tenho um levita como meu sacerdote. Juízes capítulo 18. Os danitas buscam uma herança e tomam Laís. Naqueles dias não havia rei em Israel, e naqueles dias a tribo dos danitas buscava para si uma herança para nela habitar, pois até aquele dia toda a sua herança ainda não lhes havia caído entre as tribos de Israel. E os filhos de Dan enviaram das suas famílias 5 homens dos seus termos, homens valentes, de Zorá e de Estaol, para espionar a terra e para investigá-la. E eles lhes disseram: Ide, investigai a terra. Os quais, quando chegaram ao monte Efraim, à casa de Mica, ali se alojaram. Quando eles estavam junto à casa de Mica, reconheceram a voz do moço, o levita, e se voltaram para lá e lhe disseram: Quem te trouxe para cá? E o que fazes tu neste lugar? E o que tens tu aqui? E ele lhes disse: Assim tratou Mica comigo, e me contratou, e sou o seu sacerdote. E eles lhe disseram: Pede conselho, rogamos-te, de Deus, para que saibamos se o caminho no qual seguimos será próspero. E o sacerdote lhes disse: Ide em paz, diante do Senhor está o caminho pelo qual vós seguis. Então os 5 homens partiram e chegaram a Laís, e viram o povo que lá estava, como viviam de modo negligente, segundo o modo dos sidônios, tranquilos e seguros. E não havia nenhum magistrado na terra que pudesse levá-los à vergonha em coisa alguma. E eles estavam longe dos sidônios, e não faziam negócios com homem algum. E eles vieram até os seus irmãos em Zorá e Estaol, e os seus irmãos lhes disseram: O que dizeis vós? E eles disseram: Levantai-vos para que possamos subir contra eles, pois vimos a terra, e eis que é muito boa. E estais vós imóveis? Não sejais indolentes em ir e em adentrar e possuir a terra. Quando vós partirdes, ireis a um povo seguro e a uma terra vasta, pois Deus a tem dado nas vossas mãos, um lugar onde não há escassez de nada que esteja na terra. E partiram dali, da família dos danitas, de Zorá e de Estaol, 600 homens escolhidos com armas de guerra. E eles subiram e acamparam em Quiriate-Jearim, em Judá. Por isso eles chamaram aquele lugar de Maané-Dan, até este dia. Eis que fica atrás de Quiriate-Jearim. E dali passaram ao monte Efraim e chegaram até a casa de Mica. Então responderam os 5 homens que foram espionar a região de Laís e disseram aos seus irmãos: Sabeis que existe naquelas casas um éfode e terafins e uma imagem esculpida e uma imagem fundida? Agora, portanto, considerai o que tendes de fazer. E eles se voltaram para aquela direção,
e chegaram à casa do moço levita, a casa de Mica, e o saudaram. E os 600 homens escolhidos com as suas armas de guerra, que eram dos filhos de Dan, ficaram de pé à entrada do portão. E os 5 homens que foram espionar a terra subiram, e lá chegaram e tomaram a imagem esculpida, e o éfode, e os terafins, e a imagem fundida. E o sacerdote estava de pé à entrada do portão com os 600 homens escolhidos com as armas de guerra. E estes entraram na casa de Mica e removeram a imagem esculpida, o éfode e os terafins e a imagem fundida. Então o sacerdote disse a eles: "O que fazeis?" E eles lhe disseram: "Fica em silêncio, repousa a tua mão sobre a tua boca e vai conosco, e sê para nós pai e sacerdote. É melhor para ti ser um sacerdote da casa de um homem, ou que sejas sacerdote de uma tribo e de uma família de Israel." E o coração do sacerdote se alegrou, e ele tomou o éfode e os terafins e a imagem esculpida e entrou no meio do povo. Assim eles voltaram e partiram e colocaram os pequenos e o gado e a carruagem adiante deles. E quando estavam a um bom caminho da casa de Mica, os homens que estavam nas casas próximas à casa de Mica se reuniram e alcançaram os filhos de Dan. E eles gritaram aos filhos de Dan, e eles viraram as suas faces e disseram a Mica: "O que te aflige, para que venhas com tamanha companhia?" E ele disse: "Vós retirastes os meus deuses, os quais eu fabriquei, e o sacerdote, e fostes embora. E o que mais tenho eu? E o que é isso que vós me dizeis? O que te aflige?" E os filhos de Dan lhe disseram: "Que a tua voz não seja ouvida no meio de nós, para que companheiros furiosos não se lancem sobre ti, e percas a tua vida, junto com as vidas daqueles da tua casa." E os filhos de Dan seguiram o seu caminho. E quando Mica viu que eles eram demasiadamente poderosos para ele, volveu e retornou para sua casa. E eles levaram as coisas que Mica havia feito, e o sacerdote que ele tinha, e chegaram a Laís, a um povo que estava tranquilo e seguro, e eles os feriram com o fio da espada e queimaram a cidade com fogo. E não havia libertador, porque ela era distante de Sidom, e eles não faziam negócios com nenhum homem, e ficava no vale que está junto a Bet-Reob. E eles edificaram uma cidade, e nela habitaram. E eles chamaram o nome da cidade Dan, segundo o nome de Dan, o seu pai, que nasceu a Israel. Todavia, o nome da cidade era inicialmente Laís. E os filhos de Dan ergueram a imagem esculpida, e Jonatas, o filho de Gerson, filho de Moisés, ele e os seus filhos foram sacerdotes da tribo de Dan até o dia do cativeiro da terra. E eles ergueram para si a imagem esculpida de Mica, a qual ele fabricou durante todo o tempo em que a casa de Deus esteve em Siló.